Olá, meus amores, tudo bem? Estou aqui de novo para a gente poder pensar um pouco sobre a filosofia e todos esses conhecimentos que ela nos proporciona e nos permite, né, construir a partir do ato de aplicação do pensamento sobre a realidade. Beleza? Espero que vocês estejam bem, com a mesma expectativa que todos nós, membros desse maravilhoso colégio, dessa maravilhosa escola, Força Máxima, de retornarmos às nossas atividades, todo mundo com saúde, mesmo que a gente tenha que enfrentar distâncias e às vezes alguns desconfortos em relação aos queridos que perderam seus familiares, mas a gente está, de alguma forma, com essa expectativa de retornarmos o mais breve possível e darmos andamento em toda essa formação, em toda essa convivência saudável que a escola proporciona para todos nós, tá bom? Então espero que vocês estejam curtindo, em aspas, né, esses momentos de estar em casa com seus familiares, aprendendo muito sobre o que os pais de vocês produzem como história social e que certamente vai permitir que vocês possam fazer revisões, né, da própria existencialidade e buscar um caminho no qual vocês possam se sentir bem e, em se sentindo bem, produzir aquilo que é bom, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a lógica em Aristóteles. Também como a metafísica de Aristóteles, como a estética em Platão, são assuntos aliados à lógica difíceis, né? Nesse primeiro contato, até porque demandaria de um tempo um pouco maior. Mas a gente entende que o curso de filosofia, ele é, na verdade, um ensaio bem generoso, eu vou usar essa expressão, para que vocês possam, prestando o exame do Enem, o próprio vestibular da UERJ, terem, pela capacidade que a filosofia dá a gente, a oportunidade de refletirem sobre as questões que estão sendo colocadas, ok? Isso é muito bom para todos nós. Bom, quando a gente fala de lógica, a gente de alguma forma foi educado, ou tem tendências a achar que a ideia de lógica tem a ver com uma validação de uma verdade, né? É lógico, ou a lógica de mercado, né? E quando a gente tem uma certa expressão ou impressão, né? Expressão quando a gente quer se comunicar com alguém, uma impressão quando nós somos impactados por alguma realidade, a gente estabelece o princípio da lógica a partir da coerência e a partir dessas informações que vão trazer para a gente evidências sobre a verdade. Tá legal? Então, a gente vai entender essa ideia de lógica não como uma validação da verdade ou então uma justificativa acerca de um comportamento. A expressão lógica, né, vem do termo grego logos, e esse termo pode ser traduzido de forma direta como uma linguagem coloquial, né, porque, e desculpa eu fazer essa menção, quando a gente vai ler lá na Bíblia aquele texto que João começa a escrever sobre, no princípio era o verbo, né, essa é uma tradução, palavra, né, essa é uma tradução de um grego coloquial, que a gente chama de grego koiné, que era o grego que era difundido entre as pessoas, e eu penso que pela sabedoria de Deus, para que o evangelho, as boas novas, o anúncio do Messias pudesse ser aclarado e pudesse ser entendido com um certo grau de clareza e de busca de conseguir levar as pessoas que não tinham frequência às escolas, aos ensinamentos, às leituras, um certo entendimento sobre a proposta de Deus em relação à salvação. Então a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, isso aqui está lá. Então ele pode ser traduzido como palavra,
ou verbo. Mas se for traduzido ao pé da letra, essa expressão lógica, ela vai abranger um contexto no qual há uma verdade estabelecida e essa verdade é incontestável. Beleza? E é a partir daí que Aristóteles vai construir um modelo filosófico sobre a lógica e estabelecer lógica como um campo de conhecimento. E por que estou dizendo isso? Porque ela vai subjazer a ideia de verdade de maneira ordenada e sistemática. Então é a lógica que vai subjaz, né, ou vai subjazer a ideia de verdade dentro de uma ordem e de uma sistematização. Então se pode entender que lógica ou logos é um discurso ordenado que dá sentido a uma realidade. Guardem isso. Lógica, ela vai ser traduzida como um discurso ordenado que vai dar sentido a uma determinada realidade. Então a gente pode entender que a lógica em Aristóteles, preste bem atenção, estou falando lógica em Aristóteles, apesar de ser um campo de conhecimento filosófico, ela se estendeu à ideia de ciência, ou a ciência, mormente, a ciência que a gente chama de ciência da natureza, tá? A química, a física, a matemática e a biologia, ok? Então é válido saber também que ela não só se estende à ciência, né? Ela foi um campo de conhecimento, como campo de conhecimento filosófico, sistematizada por Aristóteles, né? E tem o seu significado em outros esboços, como por exemplo na filosofia pragmática de Peirce, que é a filosofia do fazer, que é traduzido dentro de um campo um pouco mais, eu vou dizer assim, sistematizado como o campo da prática, né? O campo da prática, e que na atual conjectura a gente pode entender como sendo a filosofia agora já como um elemento científico usado nas empresas e em certo grau de produção e produtividade, né? Essa filosofia pragmática de Charles Peirce, e também do filósofo inglês, ou nasceu no país de Gales, mas o filósofo inglês chamado Bertrand Russell, que trabalhou a ideia da fundamentação da matemática pela lógica simbólica, e a filosofia de Frege, que vai definir lógica com mais precisão, estabelecendo uma diferença entre o que é variável e o que é constante, né? O Frege vai trabalhar essa formulação filosófica que vai estabelecer um princípio que diferenciará o que é variável do que é constante. Ou então, também podemos trazer para esse campo, né, da logicidade como um elemento e campo filosófico, a filosofia de Wittgenstein, né, que na sua obra maravilhosa chamada Tratados Lógicos Filosóficos, ele procura esclarecer a condição lógica que o pensamento e a linguagem devem atender, né, a possibilidade de representar o mundo. Então, o pensamento e a linguagem precisam, pela lógica, representar o mundo a partir das suas exposições filosóficas. Tá legal? Então vocês vão perceber como a lógica em Aristóteles, ela produziu ramificações que puderam permitir às ciências, né, e a gente vai entender a lógica da matemática simbólica e na física quântica, por exemplo, a exposição da lógica como sendo uma ferramenta fundamental para acho que a palavra criar não entra na filosofia, para desenvolver, esse é o termo ideal, para desenvolver conhecimentos que vão hoje nos aparelhar em relação à compreensão de determinadas realidades. E aí vocês perguntam assim, então, o que é lógica, professor? Vamos lá. Lógica em Aristóteles é uma estrutura instrumental filosófica, guardem isso, é uma estrutura instrumental filosófica, destinada a servir os outros campos de conhecimento como um suporte.
E por que ela vai servir como suporte? Porque é a lógica que vai corrigir o discurso do conhecimento produzido pelo campo de conhecimento. Ok? Então, para Aristóteles, a lógica propõe a ideia de verificação. Ok? O que é a palavra verificação no grego? A evidência. Ok? E a evidência, que no termo grego significa aletheia, é a tradução de verdade. Ok? Então, é pela lógica que se vai trabalhar a ideia da verificação do discurso para dizer se o discurso é válido ou não válido. Tá legal? E em relação à ideia de verdade, Aristóteles, pela lógica, propõe na sua filosofia, em relação à verdade, uma diferença muito grande entre a própria lógica, a verdade e a validade. Vamos entender isso, tá? Pela própria lógica, Aristóteles estabelece uma diferença entre verdade e a validade, tá? Usando a própria lógica. Então, o que seria verdade para Aristóteles? A ideia de verdade carrega uma longa discussão sobre o significado que ela tem em si mesma. Então, para ele, se pensar a verdade como aquilo que apresenta a correspondência, essa correspondência apresentada pela verdade sempre será o real. Então, todas as vezes que uma verdade se estabelece, ela se estabelece porque ela se corresponde com o real sobre o qual ela está discursando. Beleza? Guarde bem isso. Quer dizer, a verdade é a correspondência entre o que é pensado e dito sobre a realidade e ela própria. Vou repetir. A verdade é tudo aquilo que corresponde à realidade e a ela própria por aquilo que sobre ela é dito ou pensado. Tá legal? Beleza? Continuando. E o que é validade, professor? A gente acabou de ver verdade. O que é validade? A validade, em princípio, ela não é um conceito, segundo Aristóteles. E por quê? Porque ela está... como é que eu posso dizer assim? É porque não se preocupa com a correspondência entre o discurso e a realidade. A validade não se preocupa, por isso que não é um conceito, entre o discurso e a realidade. Então, se existe uma validade ou não sobre alguma coisa que é exposta, se houver erro pela detectação dessa validade que tem como lógica o seu suporte, esse erro vai invalidar essa construção discursiva sobre a realidade. Então, vou melhorar. Validade não é um conceito que está preocupado com a correspondência entre o discurso e a realidade. Mas se existe ou não um erro sobre o discurso, é a validade que vai validar ou não esse discurso que está sendo apresentado. E se tiver um erro, ela vai invalidar esse discurso. Porque a lógica tem essa ideia de verificar se o discurso tem ou não correspondência com a realidade. Então, se o discurso não tem correspondência com a realidade, esse discurso é invalidado por essa ideia de verdade que tem na validade uma das suas ferramentas para poder dizer se há ou não correspondência entre aquilo que está sendo dito e a verdade que isso que está dizendo representa. Beleza? Então, o discurso, ainda sobre validade, ele pode estar abordando a tese mais absurda do mundo. Mas se o seu encadeamento lógico está perfeitamente correto, então a tese é considerada válida, mas não verdadeira. E por quê? Porque se a lógica do argumento, que aparenta ser equivocado e não pode ser negada, essa lógica, então seu equívoco está na correspondência de algumas das informações sobre essa realidade. Então, por exemplo, a gente fala assim, todo homem é imortal e Sócrates é homem, mas Sócrates é mortal, porque ele morreu. Então existe um erro para validar essa lógica.
Esse erro é a ideia de imortalidade que está sendo estabelecida no discurso apresentado sobre a realidade da própria existência do homem. Beleza? Tudo beleza? Então vamos lá. Agora, um argumento, ele é válido quando ele é constituído de proposições. O que são as proposições? O que é uma proposição? Proposição é um termo usado em lógica para descrever o conteúdo de asserções. Pô, professor, melhora essa parada aí. O que é uma asserção? A asserção é um conteúdo que pode ser tomado como verdade. Ok? Então, o argumento válido pode ser constituído por proposições falsas ou não. Mas quando elas são falsas, as proposições, é porque a análise vai se fazer, na verdade do argumento, e não na correspondência que esse argumento tem nas suas proposições com a verdade. Por exemplo, vou usar de novo aquele mesmo exemplo. Todo homem é imortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é imortal. Então vamos olhar as proposições. Parte da proposição de que todo homem seria imortal. A partir daí, a gente entende pela lógica de Aristóteles que essa proposição é a que não corresponde com a verdade. Contudo, não há contradição interna nos argumentos. Mas se fosse proposta a formulação todo homem é imortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, concluiria-se como verdade, mas não com um argumento que seria invalidado pelo fato de a conclusão negar uma das suas premissas. Então, se a premissa de que todo homem é imortal, mas Sócrates, sendo homem, é mortal, a premissa que apresenta a ideia de imortalidade, ela não vai ter validade, porque na sua conclusão do texto, onde se diz que todo homem é mortal, mas Sócrates sendo homem, logo Sócrates é mortal, essa premissa não vai ter validade porque ela nega a sua própria conclusão. Ok? Então a validade significa não entrar em contradição. Então, se todo homem é imortal, Sócrates é homem porque Sócrates é mortal. Então existe uma contradição aí. Então, para que uma verdade seja validada, não pode haver contradição entre aquilo que ela discursa sobre a realidade e a realidade em si. Ficou mais claro agora? Então, a validade vai significar todas as expressões que formam um discurso que não entram em contradição. Aí você pergunta assim, professor, mas o que é contradição? Vamos lá, gente. Para entender contradição, nós vamos pensar em 3 princípios lógicos, tá? Em 3 princípios lógicos. E esses princípios estão na composição do próprio ser, enquanto ser cognitivo. Ou seja, o ser que pensa, o ser que raciocina, o ser que pode produzir o pensamento sistematizado dentro de uma lógica racional. Beleza? Então vamos lá. Eu conheço 4, o livro de vocês fala de 3, mas eu vou dizer as 4, tá legal? 3 princípios lógicos. Primeiro, princípio da identidade. Que princípio é esse? É aquele que vai identificar determinada coisa como ela mesma é. Ok? Ou seja, é o que se apresenta idêntico a si mesmo. Por exemplo, A é A. Ok? A é A. O meu discurso que diz que A tem uma representação de A, é porque esse A que esse A está representando é a realidade de uma vogal, de um artigo definido feminino, de uma preposição, ok? Beleza? E nesses sentidos depois a gente vai entrar na filosofia da linguagem. Mas A é A, ok? Esse é o primeiro princípio, princípio de identidade. Segundo princípio, o princípio da não contradição.
E o princípio da não contradição é o que determina que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Vou repetir. O princípio da não contradição é o que determina que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Exemplo, A é A e não pode ser B na mesma sentença. Pegaram? A é A e não pode ser B na mesma sentença. Enquanto eu sou professor, eu não posso ser pai. Pegou? Enquanto eu estou dando aula, eu não posso dirigir. Tá legal? Então, é o princípio da não contradição. E o terceiro princípio? É o terceiro princípio chamado de terceiro excluído. É aquele princípio que, dado uma noção qualquer, ou é verdadeira ou é falsa. Não há meio termo. Quer dizer, ou é sim ou é não. Não existe o talvez. Não existe meio termo. Esse é o terceiro princípio. Esses três princípios estão descritos aí na apostila de vocês, no material didático de vocês. Mas eu vou entrar com mais um, que é o quarto princípio, que é o princípio da razão suficiente. O que significa razão suficiente? É tudo o que acontece na existência, acontece porque existe uma razão suficiente para ser assim e não de outra forma. Em outras palavras, tudo tem uma explicação suficiente. Esse é o quarto princípio, princípio da racionalidade, o princípio da lógica sistematizada dentro de uma razão e de um construto que não tem incoerência, mas tem verdade e validação. Tá legal? Então vou dar um exemplo dessa razão suficiente. Para cada entidade X, se X existe, então há uma explicação suficiente do porquê X existir. Beleza? Pegaram? É isso aí, estamos indo bem. Valeu? Agora vamos pensar a estruturação da lógica. Em Aristóteles, estou falando de Aristóteles. Para se pensar a estrutura da lógica, deve-se entender, pessoal, que ela pode ser pensada em duas dimensões. Quais são elas? De como se estabelecem seus juízos isoladamente e de como esses juízos se apresentam enquanto premissas e conclusões em raciocínios que o reúnem. Ok? Então vamos entender na lógica o que são esses juízos. São juízos diferentes do campo de conhecimento ético. Beleza? A gente viu lá na ética em Kant que existe juízo de valor e juízo de fato. Esse juízo aqui não tem a ver com a ética, que está, de alguma forma, sendo desenvolvida como campo de conhecimento nas relações políticas e sociais. Aqui eu estou falando de estrutura psíquica, humana, mental. Estou falando de cognição. Tá legal? Então, esses juízos, dentro desse aspecto da logicidade em Aristóteles, são sempre estabelecidos pela ligação em ter uma coisa e o seu respectivo predicado. Um juízo será sempre, atenção, a identificação ou a negação da estrutura sujeito é predicado. Sujeito é ou possui predicado. Vamos entender isso, tá? Vamos entender isso. No que tange a quantidade, por exemplo, um juízo pode ser universal em relação à quantidade. E quando é que ele é universal, professor? Quando ele afirma ou nega todo um grupo de objetos por meio de termos. Qual é o termo? Todo ou nenhum. Então ele afirma ou nega grupo de objetos por meio de termos. Quais são os termos? Todo ou nenhum. Esses juízos também podem ser particulares. Nesse caso, eles vão se restringir, à atribuição de predicado a um grupo menor e nunca o total, usando termos como certos ou alguns. Então, esses juízos são particulares. E aí eles vão se restringir
a atribuição de predicado a um grupo menor e nunca o total desse grupo, ok? Ou o total do próprio conjunto, ok? Então, quando eu me dirijo a alguém ou a um grupo, eu vou dizer assim, certas pessoas ou algumas pessoas, eu não estou me dirigindo à totalidade do grupo, mas apenas a uma menor parte pertencente a esse grupo. Isso é um juízo que ele chama de juízo particular. E existem os juízos singulares, que vai identificar o único sujeito a um único atributo. Ele vai identificar um único sujeito a um único atributo. Quando é indefinido, por exemplo, quando não se determina a quantidade ou a ela, essa quantidade se encontra oculta. Tá legal? São os juízos singulares, né? Quando eles são indefinidos. E quando é que eles são indefinidos, esses juízos singulares? Quando não se determina a quantidade ou a ela se encontra oculta, ou essa quantidade se encontra oculta. Agora, todos esses juízos podem, por sua vez, serem negativos ou afirmativos. Então vamos ver. Toda mesa é de madeira. Esse é um juízo universal afirmativo. Todas as mesas são de madeira. Ou toda mesa, para ficar melhor, toda mesa é de madeira. Isso é um juízo universal afirmativo. Nenhuma mesa é de madeira. Esse é um juízo universal negativo. Algumas mesas são de madeira. Esses são juízos particulares afirmativos. Algumas mesas não são de madeira. São juízos particulares negativos. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Para Aristóteles, um raciocínio é traduzido como uma estrutura argumentativa da qual, a partir de certos juízos, se estabelecem premissas. E a partir desses juízos como premissas, é possível retirar novos juízos. Quer dizer, todos os juízos partem de premissas. E partem de premissas para chegarem a uma conclusão. E esses são elementos fundamentais para o juízo. Ok? A premissa e a conclusão. Ok? Então, é possível entender que a forma de ligação entre eles, premissa e conclusão, é o que vai determinar o raciocínio. Beleza? Então, entender a ligação que existe entre a premissa e a conclusão é a forma, segundo Aristóteles, que entenderemos o raciocínio. Ok? E quais são os tipos de raciocínio que existem? Para Aristóteles, na lógica, existem 3 tipos de raciocínio. Isso para Aristóteles. Claro que existem outros, mas como nós estamos pensando da filosofia antiga, ou filosofia clássica, que é a filosofia aristotélica em relação à lógica, a gente vai seguir as orientações de Aristóteles. Para ele existem 3 tipos de raciocínio. Raciocínio dedutivo, indutivo e a analogia. Então, o que é uma dedução? É quando a conclusão é retirada diretamente dos elementos presentes na premissa. E daí se retira o juízo final. Ok? São juízos particulares de uma generalização. Ok? Então eu tenho lá Newton e ele olha uma maçã caindo. E ele percebe que não só a maçã cai. Se ele jogar qualquer coisa para o alto, ela cai. Ok? Então, a conclusão que ele vai ter vai seguir a partir dessa premissa, dentro da lógica de que todos os elementos caem, e daí ele vai retirar um juízo final, que é a constituição da tese que a gente chama de lei da gravidade de Newton. Beleza? Ele sai de um pensamento
numa observação que ele tem sobre uma realidade, e aí ele chega ao juízo final, que é a conclusão. Qual é a premissa? Todos os elementos caem quando se desprendem de algum lugar. Beleza? Então vamos lá para a indução. A indução é o conhecimento que estabelece generalizações que superam juízos particulares. Quer dizer, vai além e supera os juízos particulares em busca de uma regra geral. Então o que ele entende? Quando ele viu uma maçã caindo, ele chegou à conclusão que a maçã só não caía ali naquele ambiente onde ele estava. Ela cai em todos os lugares. Ok? Então a lei da gravidade, que se tornou uma equação, né, universal, é exatamente essa constituição advinda dos juízos particulares e que se estabelece numa regra geral, né, numa fórmula geral que pode ser compreendida por todos em qualquer lugar, em qualquer tempo. Beleza? E o que seria a analogia, professor? A analogia é a comparação de teor indutivo entre dois juízos particulares, ou particular e um geral. Então a analogia é a comparação de teor indutivo, ou seja, começa em mim, começa no particular, entre dois juízos particulares. Ou a partir de um juízo particular e um juízo geral, de uma regra geral. Isso é analogia. Perfeito? Bom, agora a gente vai tentar entender o que seja silogismo. Ok? Silogismo. Silogismo é a relação lógica das ideias. É a estruturação aperfeiçoada da dedução que pode auxiliar na leitura das mais diversas conclusões dedutivas. Quer dizer, é construído com base em proposições. E as proposições, elas são a ligação judicativa entre os termos. E termos, né? Então é a constituição com base em proposições e termos. E termos, o que são os termos? São sujeitos e predicados que são postos em jogo no juízo. E os termos, professor? Vamos lá. E os termos em si? Os termos são 3. Maior, médio e menor. Maior é aquele que tem a sua extensão ampliada no início e é o predicado do termo menor na estrutura conclusiva. E o médio é o responsável pela união entre o termo maior e o menor. Vejamos, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mortal é o termo maior, homem é o termo menor, homem é o termo médio e Sócrates é o termo menor. Ok? Esses são a composição de termos segundo a lógica de Aristóteles. São 3, maior, menor e médio. Tá legal? Vamos lá, para a gente fechar. Nas proposições existem também 3 juízos. Premissa menor, composta pelo termo maior e médio. A premissa menor, né, a premissa maior, repetindo, premissa maior, composta pelo termo maior e o médio. Premissa menor, composta pelo termo médio e o termo menor. E a conclusão, que é composta pelo termo maior e o termo menor. Beleza? Vamos lá. Algumas regras da lógica. A gente já está fechando. As regras das lógicas, as regras da lógica, desculpe, elas vão auxiliar na verificação da validade do discurso, considerando os itens do silogismo. Quais são os itens do silogismo? Proposições e termos. E os 4 princípios lógicos. Quais são eles? Princípio de identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído e princípio da razão suficiente. Ok? E essas regras da lógica, elas foram apresentadas pela escolástica, né? Aquela filosofia da Idade Média. São os 3, então, os termos do silogismo. São 3. Maior, médio e menor. Beleza? Então, para concluir,
as regras do silogismo. Vamos lá, quais são as regras do silogismo? Tá? Silogismo. Primeira regra do silogismo. A conclusão nunca deve é isso mesmo. A conclusão nunca deve conter o termo médio. A conclusão nunca deve nunca deve conter. Epa, tá balançando aqui, peraí. Melhorou. Deixa eu terminar. Desculpa aí, pessoal, desculpa. A conclusão nunca deve conter o termo médio. O termo médio não está contido na conclusão. Segundo, o termo médio deve sempre ser geral ou universal. Então vamos repetir. A gente tem 3 termos no silogismo: maior, médio e menor, tá? Então vamos ver as regras. A conclusão nunca deve conter o termo médio. Segundo, o termo médio deve sempre ser geral ou universal. Terceiro, de 2 premissas negativas, nada se conclui. Isso é as regras do silogismo. De 2 premissas negativas, nada se conclui. Quarto, 2 premissas afirmativas não podem gerar uma conclusão negativa. Quinto, a conclusão segue sempre a parte ou a premissa mais fraca. A conclusão segue sempre a parte ou a premissa mais fraca. E por último, de 2 premissas particulares, nada se conclui. Tá legal? Bom, eu quero que essas explicações, que vão ser muito mais aclaradas com os exemplos que a professora Elaine vai dar para vocês, vai permitir com que vocês cheguem, né, essa minha aula com as explicações vão permitir que vocês cheguem a um conhecimento suficiente para que vocês possam fazer uma boa prova caso caia a lógica de Aristóteles lá. Beleza? Outra coisa, estudem. Qualquer dúvida vocês podem sanear na aula ao vivo com a professora Elaine ou mandar contato para mim. Pode mandar contato para mim, contactar. Professor, não entendi muito bem, me dá uma ajuda aí para eu poder esclarecer, tá bom? Mas em princípio é isso aí, tá? Um beijo. Um prazer enorme estar com vocês, espero que eu tenha contribuído. Eu tenho que falar muito rápido, porque eu tenho um tempo para gravar as aulas, a discussão é muito extensa, e às vezes em sala de aula a gente prorroga para uma outra aula, mas eu penso que aquilo que foi dado vai garantir para vocês uma boa compreensão, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, e até breve. Saudades de vocês, meus amados. Fiquem com Deus, tchau.